de Eretz Israel, da terra de Israel, para todo mundo que acompanha minhas aulas semanais. Eu comecei com um desafio muito grande há 2 semanas atrás, falar de um tema delicado, um tema complexo, um tema que mexe com sentimentos, um tema vital para o judaísmo. E às vezes a gente fica, será que vou? Será que eu vou me meter nessa temática? Eu já falei alguns anos atrás, eu escrevi 4 aulas, expliquei a história, mas será que volta novamente ao mesmo tema? E aí eu disse, não, não vou fazer, vou continuar fazendo o que eu quero. E aí um belo dia, uma bela noite, geralmente a Hashem fala com as pessoas de qualquer forma, e comigo de madrugada, acordei na calada da noite e com o tema, opa, tu estás com medo? Por que tu não falas? E aí, nesse dia, eu comecei a procurar todo o meu material, meus livros sobre a temática que eu estudei na Rabanut, e eu descobri que eu tinha bastante livros. Muitos eu estudei, muitos eu revi, e você sabe que uma matéria, seja qual for, se você passa 4 anos, 5 anos, sem revê-la, você acaba esquecendo. Então precisa sempre rever, sempre voltar. Então, antes de começar o nosso tema, eu prometo que eu não vou polemizar as dificuldades hoje sobre a conversão. Eu quero trazer o material. Por quê? Eu não falo coisa que vem da minha cabeça. Tem pessoas, os advogados, né, as pessoas, os médicos ou os historiadores, quando eles vão fazer um, um trabalho, eles têm que estudar em cima daquilo para poder trazer uma, uma, uma situação mais breve possível da realidade e dos fatos, sempre atualizar. Existem muitos livros sobre a temática aqui em Israel, nos Estados Unidos, porque são os dois pontos onde a comunidade judaica vive, onde o nosso povo está. E existem muitos livros em inglês e em hebraico, mas muito pouquíssimos, ou quase nada, sobre livros de Halahá, sobre conversões. Não para se converter, mas sobre a temática. Então, eu confesso para vocês que talvez eu seja um dos poucos rabinos que não está dobrado a só comentar, mas se mergulhar na Alahá. Né? Tenho feito isso nos últimos vídeos. O primeiro, a conversão sobre a visão de Rambam, chegamos a 570 pessoas. Para mim, isso é um número muito alto no YouTube, onde temas são muito complexos. E quem quer ficar 1 hora e meia assistindo uma aula dessa se não for interessante? Né? Não, não sei se os 570 viram, mas eu tenho certeza que quem viu mudou muito a visão do tema sobre conversão. A aula da semana passada, a gente já está chegando a 200 pessoas. Então, eu fico muito, muito satisfeito, além de ter meus alunos que estudam comigo há alguns anos, que entendem sobre a situação. Eu quero passar a lista dos livros que tratam e da onde que eu tiro essas informações, da onde eu estudo, da onde eu me consulto
e às vezes, muitas vezes, eu levanto o telefone para o rabino em Jerusalém, um rabino em Bnei Brak, um rabino nos Estados Unidos, ou muitos rabinos no Brasil, em São Paulo, né? Ou no Rio, onde tem juízes ou rabinos que têm a habilidade sobre essa temática. Inicialmente, eu quero trazer para vocês o livro que foi feito alguns anos atrás, em 2007, pela Universidade Bar-Ilan, aqui em Israel, que traz essa problemática, as leis, que foi feita pelo Dr. Menachem Frankenstein, né? Frankenstein. Ele começou a escrever esse livro, e esse livro é quem estuda sobre a temática e quem quer conhecer bem, é um livro que está em inglês e em hebraico. Ele vai trazer do tempo bíblico, a gente vai estudar muita coisa dele, as conversões do tempo bíblico, as conversões do tempo talmúdico, de tempos há 100 anos, há 800 anos. Então, é um livro completo. É um dos livros mais completos sobre a temática aqui, na Universidade de Bar-Ilan. Outro livro que é base desse estudo, dessa aula, que eu tive o maior prazer de conviver. Ele já não está mais entre a gente, ele faleceu em 2019, não, perdão, 18, e ele dava muita aula para mim quando eu estava no seminário rabínico. O nome dele era Rabino Israel Rosen, e ele escreveu Ve'ohevet em Amar o Convertido. Ele, se vocês conseguem ver, aqui ele está, com a mão na, na mão na bochecha. Rabino Israel Rosen, Zichron Libraha, ele era uma luz da Torá. Ele só foi juiz da Rabanut por 40 anos, né? E ele teve participação da construção desse Estado, da formação da Rabanut, das problemáticas que aconteceram aqui sobre a temática de conversão. Ele foi o fundador do Beit Din de Gush Etzion, e ele, quando precisava, quando tinha alguma dúvida nas aulas, ele era uma luz sobre essa temática. Um juiz, um dayan, que deixou esse livro, né, muito interessante, e vai dar uma luz da temática de conversão. Outro livro é um livro mais racídico, né, do Bené Avraham Aruvecha, que também é a questão mística e racídica sobre os convertidos, está em inglês, tá? O Rabino Israel está tudo em hebraico. Tá? E esse livro é eu já dei algumas vezes algumas aulas sobre ele. Quem lembra sabe como é que ele traz umas luzes, então eu uso muito de vez em quando, vou voltar a usar ele. Outro livro para falar da temática é As Leis de Conversões ao Judaísmo, em inglês, tem em espanhol, em inglês. Talvez vocês consigam lá na Amazon. Ele é muito bom, ele vai trazer temáticas que aconteceram sobre conversão. E agora a gente vai nos livros mais polêmicos. Porque não adianta eu só trazer o que é a Allahá. Eu preciso entender, quando eu estou montando uma aula, como o rabino A pensa e como os outros rabinos pensam. Então, para eu poder falar do rabino Haim Amsalem, eu tenho que ler o livro dele. Concordem? Concordam? Para eu poder entender o que ele fez, por que ele fez,
Por que ele vai no Brasil, faz conversões? Por que ele vai em Portugal, faz conversões? O que é o conceito de Zera Israel na visão desse rabino? E olha, eu vou falar, ele está tudo em hebraico, não tem em português. Eu vou falar para vocês, ele consegue trazer uma linha de raciocínio muito interessante, que você consegue entender por que ele chega nessa conclusão. Ele tem 2 livros, esse e esse aqui, que são as leis de conversão, basicamente são as leis que ele vai explicar na visão dele. Ele pode ser um legislador. Porém, como entretanto, todavia, tem um rabino chamado Hananeliel, Ami Israel. Ele vai escrever um livro sobre conversões no nosso tempo, que vai desconcordar tudo que o Rabino Amsalem escreveu. Olha que maravilha. E ele vai explicar por que a forma que o Rabino Amsalem fez as conversões não são reconhecidas. Olha, não é um breaking news? Não é interessante? Aí ele vai trazer. Eu vou explicar também a visão dele. Vou explicar o Rabino Amsalem. Depois que você começa a ler ele, não é que vocês vão encontrar erros, mas vocês vão encontrar formas de raciocínios onde a maioria das comunidades concordam com o Rabino aqui. Mas ainda tem mais. Tem um outro Rabino que, quando eu estava fazendo estava no Kollel, estudando, a gente foi lá perto de Elomorer, lá perto de Shechem, onde está enterrado Yosef. Tem um Yishuv, que é um assentamento judaico. Senta um rabino chamado Eliezer Melamed. Eliezer Melamed, rabino, ele é um legislador, ele é um posek alahá, que escreveu livros de alahá resumidas de uma forma, numa linguagem mais atual. Ele escreve o Pnei Alahá. Esse aqui é novíssimo. Se tem 2 meses é muito. E ele vai trazer as leis de conversão. Então, antes a gente falar sobre esse tema, tem vários livros. Eu trouxe um outro livrinho aqui, E Amarão os Convertidos. Esse livrinho aqui é interessante porque ele vai trazer todos os rabinos de todas as gerações que vão falar a importância de amar o convertido. Todos os passuques, os livros, todos, tanto do mundo Ashkenazi, como do mundo Sefaradi, do mundo racídico, os livros do mundo da Tileumi, do sionismo religioso, todos os rabinos, seja dos Haredis, vão entrar num acordo. Então, essa aula que eu vos dou não é uma aula da profecia do profeta Rabino Franco. Não. Aqui vos fala só uma pessoa que dá voz à dificuldade que a gente tem aqui, que é hebraico e inglês. E juntos com o estudo e com o debate, a gente vai poder chegar a uma conclusão, uma visão. E a gente vai ficar forte para não ser enganado. Infelizmente, ainda existe pessoas que fazem beidin que às vezes não é reconhecido pela uma comunidade. Não é que o beidin não é bom. É que
como eu sempre falo, o processo tem que começar dentro de uma pessoa que está dentro do seio da comunidade. Ele não pode vir já de Israel para vir para a comunidade. Caiu de paraquedas dentro da comunidade. Eu fico imaginando essas pessoas que fizeram ao revés. Ficaram contentes, choraram, receberam Torá e Mitzvot perante uma comissão de juízes. Aí, quando volta para o seu país de origem, eles vão dizer: desculpa, a tua conversão a gente não vai reconhecer, vai ter que fazer tudo de novo. Agora, o que é o choro? De raiva, de tristeza, de sentir-se enganado. Por isso, eu sempre falo, não é vir e fazer. Todo o processo tem que começar do local. Todas as pessoas que eu oriento, eu sempre tento chegar com o rabino local, que responde o juiz local. Olha, ele já sabe. Essa pessoa passou no Beirim, ela vai ser absorvida dentro da comunidade. Então, problemas sempre vai haver, porque somos humanos. Agora, se a pessoa realmente entende que a conversão que ela fez não vai ser absorvida dentro da comunidade que ela escolheu, ela vai precisar fazer uma outra conversão para ser absorvida. Eu me lembro uma vez, na minha experiência, que veio de São Paulo um casal com um filhinho. E ele tinha feito uma conversão no Brasil com o Rabino Amsalem. E ele estava em Brasília e foi para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, os rabinos não reconheceram a conversão do Rabino Amsalem e ele teve que fazer todo o processo novamente. Normalmente ele era uma pessoa muito instruída, o tempo ficou mais curto. E ele chegou com a gente na terra de Israel, orientado pela comunidade. Ele chegou e disse: olha, eu vou fazer essa conversão porque eles lá em São Paulo não reconhecem, mas a conversão verdadeira para mim foi a conversão que o Rabino Amsalem fez. Foi essa que eu aceito, essa que eu, que eu, que eu quero fazer. O que os juízes vão falar? Essa pessoa se converte ou não se converte? O que vocês acham? Eu não estou te ouvindo, Magno, não estou te ouvindo. Eu acho que converte sim, Rabino. Converte, Porque, mas converte ou porque, não converte? mas no coração dele ele já estava convertido. De verdade ele já Mas se sentia presta convertido. atenção, Magno. Ele Ele chegou só no queria tribunal. aceitar, ele só queria cumprir uma tabela para ser aceito numa determinada comunidade. Eu acho que, veja, eu acho que é uma questão de avaliar o quanto que eu quero estar lá naquela comunidade. Lá estão meus amigos, meus familiares, e eu seria capaz de fazer duas, três conversões conforme a minha necessidade. Imagina que eu vou para que amanhã eu vou lá para o Rio de Janeiro, chegar lá o Abraham Stel falou antes, Magno, eu não posso aceitar você aqui, a não ser que você faça uma conversão novamente. Eu vou ter que fazer uma conversão novamente. Magno, eu Ou vou te então eu vou ter contar que mudar de cidade. outra. Eu entendo o teu raciocínio, mas eu vou te contar uma história. Chegou uma pessoa com Porque a gente. não tem como cancelar a primeira, né, Rabino? Como é que ele vai cancelar? Não, não vai, não tem como cancelar, mas eu vou tentar te explicar o seguinte. Chegou uma pessoa no Beidim que a gente estava, que tinha 9 conversões. Psicologicamente, essa pessoa não era mais normal. Você está entendendo? Primeiro, há 20 anos ele fez uma conversão na área, lá no Rio de Janeiro. Depois,
Disseram que a área não era muito boa. Não, perdão, ele tinha feito na área. Depois disseram que não era muito boa, aí ele foi na CIP, fez na CIP. Aí depois da CIP, ele escutou que não ia ser reconhecido no mundo judaico. Ele conheceu um rabino em Londres. E aí era Breslov. Furou o dedo dele, tirou a impressão digital com o sangue do cara. Furou os dedos, furou o órgão. E na Ketubá estava escrito o nome da mãe dele. A mãe dele não era judia. Ou seja, pagou lá um dinheiro em Londres, viajou, foi lá, terminou. Quando voltou no mundo racídico, ele disse: desculpa, você foi enganado. E aí teve que fazer esperar, fez outra, não era, foi para os Estados Unidos, não deu certo. Na brincadeira, passou quase 9 conversões. E aí ele chegou na nossa comissão e falou: olha, qual é a conversão correta? Olha o erro e olha a seriedade disso. Por outro lado, como você falou, a pessoa vai querer fazer uma conversão ortodoxa, ela vai. Os dayanis, os juízes, têm que ter muito cuidado para não falar o nome de Deus em vão. Então, essa conversão, mesmo que se pudesse estar em dúvida se vai ser reconhecido ou não, vai ser sempre. Os dayans vão talvez decidam com berahá ou sem berahá. Mas todos os Beit Dins, todas as casas, todos os comitês, eles estudam o caso das pessoas, não existe uma lógica, entende? Então é doloroso. Agora, essa figura, esse rapaz, ele fez a conversão, os rabinos chegaram à conclusão que era melhor fazer, por quê? Eles entendiam que aquela pessoa precisava voltar para sua comunidade em São Paulo. E com a conversão que foi feita no Brasil, devido aos decretos que foram feitos na América Latina, e também dos questionamentos das conversões do Rabino Amsalen, por isso que eu fico um pouquinho assim, o Rabino precisa entender, né, quem é que vai ficar no final, né? São as pessoas, são o ser humano. Não é só simplesmente pronto, pegou, dá próximo, não. Essa pessoa vai precisar estar dentro de uma comunidade, vai precisar viver a sua vida judaica. A gente vai falar daqui a pouquinho mais o motivo disso. Vocês vão se emocionar. Eu poderia ir direto já na aula, mas aqui é um tema de estudo, aqui é para vocês entenderem a problemática para que vocês possam tomar decisões corretas para as vossas vidas. E quem já tomou decisões, saber como é que se proteger, né? Então, ele fez com essa condição. Hoje, depois de alguns anos, já passou-se 2, 3 anos, ele é mais maturo e diz: poxa, que coisa boa que eu fiz. Por mais que tenha amores com o Rabino Amsal, é uma pessoa maravilhosa, eu não conheço. Eu nunca conversei com ele. Eu conheço dos livros dele. Marroquino, tem uma visão muito interessante. Mas você não pode ter sua visão e ir em contra de todos. Concorda? Porque a gente tem que estar junto. A gente não pode fazer não pode ser Cora. Cora respondia perguntas alárricas. Não estou dizendo que o Rabino Amsal é Cora, gente. Hassan Shalom. Estou dizendo que a gente tem que estar todo mundo junto. Não entrar em uma situação. Problemas a gente vai ter.
Então a gente vai ter que pegar, levantar o telefone, conversar com o rabino, resolver o que tem que fazer. Mas acontece. Alguém quer falar alguma coisa? Não estou te ouvindo, Mário. Eu tenho um colega meu, advogado, inclusive, um grande amigo, na verdade, e ele já fez 4 conversões. Ele é normal ainda? Ele é normal, mas ele é inseguro. Ele vive me perguntando, ô Magno, cara, você está estudando lá? Cara, aquele cara, ele virou um judeu inseguro, porque ele está sempre imaginando que alguém vai perguntar se a conversão dele é válida. Eu até fiz Por uma, isso, por isso que eu sempre porque falo. ele mesmo não tem mais certeza por exemplo, se as conversões foram feitas corretamente. Ele é um estudioso, ele é um cara muito caprichoso. Então, às vezes eu até brinquei com ele esses dias, né? Eu digo, cara, talvez em vez de conversão, você tem que fazer correção. Agora, o grande lance é o seguinte: o aprendizado que a gente tem, ele nunca é perdido, seja lá o que for que você se prepare para fazer, aquilo que você se preparou, né, no caso de estudar, dos estudos judaicos, dos estudos de para qual lado você caminhar dentro do judaísmo, do ponto de vista do conhecimento, nada é perdido, é o que eu falo para ele sempre. Agora, e eu já falei para ele até, assim, ele disse, cara, eu digo que eu não tenho, não posso dizer nada. Ah, mas lá em Israel também não posso, porque eu posso dizer que você tem que, todas as vezes que ele fez, ele achava que, e ele está querendo ir em Israel agora, fazer uma em Israel, porque ele já ficou agora, já virou cliente de Eu fazer. falo uma coisa, gente. Vocês Isso é lembram um que eu falei? desafio. Uma conversão, ela tem que começar no seio comunitário. Isso. Depois que o seio comunitário, geralmente em Brasil, São Paulo, Chabad ou Beit Lubavitch, tá? Ou Benebrak, no caso de São Paulo. No mundo sefaradi, quem é sefaradi é um pouquinho mais flexível, porque as comunidades são mais flexíveis, né? Rabanut, ou os tribunais particulares, aceitam muito bom, porque tem essa diferença. Só que a gente vive num mundo politicamente correto. Eu não levaria esse ponto. O problema desse distúrbio, Magda, começa quando a pessoa ela quer, ela quer cortar etapas. Você sabe que na Itália, eu falei semana passada na Itália, teve o problema também da temática dos venenos, sim. Não estou dizendo que não exista a questão do veneno, sim. É uma loucura dizer que não existe, embora tenha alguns rabinos, tanto em Portugal como no Brasil, que afirmam que não existe mais. É uma loucura, porque se não tivesse mais, não teria esse fenômeno que é um fenômeno social, como o Rabino Sami Pinto falou quando eu entrevistei ele, que precisa ser estudado pela Rabanut. E em alguns casos vão dizer sim, em outros casos vão dizer não. E o Rabino Sami Pinto me falou, na entrevista, que falou que o sim tem 3 letras e o não tem 3 letras. E às vezes, em muitos casos, vão ter que usar o sim para alguns casos, e em outros casos vão dizer não. Mas o não precisa ser resolvido. Tanto que o lugar onde tem mais nacionalidade portuguesa pelo lado judaico é Brasil. Né? As pessoas conseguem o passaporte pelo lado, a autoridade dos judeus, descendentes de judeu. Então, a gente vai ver que tem sangue, tem zera, tem a situação. Agora, a questão é uma questão e a questão alárrica é outra questão. Porque se fosse uma questão de uma geração, 2 gerações, é mais fácil a gente resolver, mas a gente está falando de quantas gerações? 17? Estamos falando de 1500? Como é que se vai comprovar algo? Pode-se comprovar geneticamente, mas pela mãe, pela mãe, pela mãe.
todas essas 10 gerações, pode haver. Mas não cabe a gente. E é muito raro. Vai gerar mais sofrimento. Então, os caminhos mais fáceis, como eu falei na aula passada, são os mais dolorosos. Eu me lembro que eu falei para vocês semana passada. O rabino aventureiro disse, falou para mim, mano, eu vou fechar com outro rabino, porque aquele rabino é. Eu vou fechar com esse rabino aqui. Esse rabino aqui é mais imediato. Ele vai resolver a situação. Resolveu? Por um ano? 2 anos? De tantas comunidades que pipocaram, você tem 5 ainda. Cadê o rabino que estava no começo, está ainda orientando essas comunidades? Não satisfeito, foi lá para a Itália. Gente, tem artigos da comunidade italiana que lá é tudo organizado, a comunidade é tudo organizada. O mal que fez para essas comunidades ficaram de volta no sim, porque a comunidade da Itália não vai receber. Vão ter que fazer um outro Beirim. Se seguirem Torah e Mitzvot. Vão ter que sair da sua cidade, ou a comunidade agora de Palermo, na Sicília, vai, junto com a orientação da comunidade de Nápoles, que são as mesmas comunidades, vão começar a formar Minyan lá em Palermo. E essas pessoas que são sérias vão ter que migrar para lá, ou alguma coisa desse tipo. Então, explica um pouco o que teu amigo sofre. Ele vai ser traumatizado, vai ser sequelado. Em base disso, eu vou começar a nossa aula. A Rivka queria falar alguma coisa, mas não, ela abaixou. Não, é que na verdade é uma opinião, Rabino, com relação Uhum. ao homem, né? O parâmetro para saber, pelo menos o que eu penso, o parâmetro para saber se a conversão dele é aceita ou não pela comunidade é saber se ele sobe na Tebá, se ele faz ali a Torá, né? Mas só para você ter E a, uma Rivka, pessoas que fizeram conversão com o Rabino Amsaler, na França sobe na Torá. Em Lisboa sobe na Torá. Não sobe no Porto. Mas com certeza talvez possa subir em algumas comunidades sefaraditas. Você está entendendo? Não é um mais um aqui. A corrente que a pessoa vai... Por exemplo, por que foi o caso, daquele caso que você sabe, o problema? Que a pessoa fez toda a, a conversão aqui em Israel sem o conhecimento dos rabinos locais. E aí essas pessoas fizeram aqui em Israel, um tribunal, e aí elas voltaram para o Brasil. Se elas tivessem ido para uma comunidade sefaradita, um rabino, né, sefaradita, que tem bastante, ele ia pegar, disse, não, vamos, tudo bem. Mas para onde que eles foram? Para o Rabat. Foram para o Beit Lubavitch. Aí você já entende que tem um problema. As pessoas já tinham na cabeça que elas queriam ir para Israel para fazer a conversão para entrar no mundo. Ou seja, as pessoas tinham boas intenções, mas foram iludiadas, foram enganadas. no caso por exemplo, da mulher, já trazendo para a mulher solteira, eu acho que a forma que ela sabe que a conversão dela é aceita ou não é quando ela está na fase de procurar um casamento. Que aí ela sabe se os rabinos vão indicar ou não.
Agora, a mulher casada fica um pouco mais complicado de saber se essa conversão é Ela está aceita ou não. casada. Ela está casada. A questão é o seguinte. A questão é o seguinte. Não existe só uma comunidade. Entende? Se uma pessoa vai viver no século XVI e no século XVI essa comunidade que vale é do século XVI, eu falo com o século XVI, no meio racídico, então fica meio preso. Por isso que eu falo, a melhor forma de arrumar um bom casamento é vindo para a terra de Israel, ou indo para os Estados Unidos, ou indo para um lugar. Acabou. Agora, você vai estar no lugar, e a dança é húngara, você vai ter que dançar, botar a meia branca e dançar tu, 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 tu. Entende? Aí já é mais diferente. Agora eu vou falar uma coisa. Prepara, vocês estão sentados? Aperte os cintos. Vou falar coisa boa. Eu já sei quem vai chorar. O mandamento de amar os convertidos. É um grande mandamento para todo o povo de Israel. Amar os convertidos. Quem vem se unir ao povo de Israel e ao seu propósito de trazer bênção para todas as famílias da terra. Além do mandamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou ali, vai lá falar com ele. Vai lá. Ô, Bruno, Bruno, desliga o som, Bruno! É que o avô dela ligou aqui. Desculpa. Bruno! Vamos voltar, calma. Vou fazer melhor. Bruno, eu te amo. Vamos lá. O mandamento de amar os convertidos. É um grande mandamento para todo o povo de Israel. Amar o convertido que vem se unir ao povo de Israel e ao seu propósito de trazer bênçãos para todas as famílias da terra. Além do mandamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19, 18, que inclui todo o povo de Israel, incluídos os convertidos. A Torá adiciona um mandamento especial para amar os convertidos. Está escrito no Deuteronômio 10, 19, e amarás o estrangeiro, pois estrangeiro foste na terra do Egito. E também está escrito em Levítico 19, 34, o estrangeiro que peregrina entre vós será como um natural entre vós. E amarás como a ti mesmo, pois estrangeiro foste na terra de Mitzrai, do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou Hashem. Assim, ao amarmos um convertido, cumpre-se duas mitzvot positivas da Torá. Dois mandamentos positivos. Este amor não se expressa apenas em sentimentos no coração, mas também em palavras e ações. Quem ama o próximo fala em seu louvor, preserva a sua honra e cuida dos seus bens, assim como faz com a sua própria honra e seus bens. Rambam vai falar isso. Além disso, Hashem, Deus, ama os convertidos, com um amor especial. Como está escrito em Deuteronômio 10, 17, 18. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande, poderoso e temível. Ele ama o estrangeiro, o convertido, dando-lhe pão e roupa. Os sábios disseram: o convertido é mais querido que Israel. Porque Israel se Israel não tivesse estado no Ar Sinai, no Monte Sinai, ao pé dos Montes Sinais, vendo os trovões, os relâmpagos, a fumaça, o fogo, eles não teriam aceitado sobre si o jugo do reino do céu. Mas o convertido, que não viu nada disso, aceitou o jugo dos reinos do céu, buscando se aperfeiçoar
e se aproximar do bendito seja. Existe algo mais querido que isso? A grandeza dos convertidos supera a grandeza. Tahanun lecha, lech lecha 6. A grandeza do justo e dos convertidos. Os justos que amam Hashem possuem uma elevada posição espiritual. Os tzadikim. Sobre ele diz, mas aquele que o ama será como o sol quando sai em toda a sua força. Juiz 5:31. Um tzadik, um grande na Torá, ele brilha. Rabino, me dá um exemplo de tzadik. Rabino Kanievski, o Baba Sali, que já não estão aqui. Rabino Ovadia Yosef, e tantos outros tzadikim que foram luzes para o povo de Israel. No entanto, os convertidos têm uma posição ainda maior, pois Hashem, Deus, o ama especialmente. Como afirmou Rabi Shimon Bar Yochai, quem é maior? Aquele que ama o rei ou aquele que é amado pelo rei? Rabi Shimon Bar Yochai fala, aquele que é amado pelo rei. Sobre isso está escrito, e ele ama o convertido dando pão e roupa. Os sábios ensinam no Midrash a que isso pode ser comparado. Um rei possui um grande rebanho. Todos os dias, o rebanho sai ao campo e retorna à noite. Um dia, um cervo entrou no meio do rebanho e passou a andar com as cabras e as ovelhas. O cervo saía para pastar com elas e voltava junto com elas. E disse o rei, este cervo está acompanhando o rebanho todos os dias? O rei passou a amar. Amar muito. O rei passou a amá-lo muito e instruiu aos pastores que não o repreendesse e nem o ferisse, mas que garantisse que ele comesse e bebesse adequadamente. Os pastores perguntaram ao rei, você tem tantos bodes, tem tanta ovelha, tem tanta cabra, carneiro, por que ama mais esse servo mais do que todos eles? A resposta do rei foi a seguinte, o rebanho, seja por vontade própria ou não, segue naturalmente a sua rotina, pastando no campo durante o dia e retornando à noite. Mas os servos, por natureza, vivem no deserto e não se associam aos humanos. Não devemos mostrar gratidão àqueles que abandonou a vasta selva do deserto e se tornou habituado a todas as criaturas e veio se estabelecer no pátio com a gente? Assim também devemos valorizar um convertido que deixou sua família, a sua casa, sua nação e todas as outras nações para se unir a nós. Por isso, Deus deu muitos mandamentos relacionados ao amor ao convertido e advertiu contra aqueles que causem qualquer tipo de aflição. Oi, oi. Os sábios também disseram, o santo bendito seja, disse, quando me esforcei por Israel, ele falou, como eu me esforcei por Israel, tirei eles do Egito, iluminei o caminho dele diante deles, fiz chover maná por eles, trouxe as codórnias, lhe dei fonte da água, envolvi eles na nuvem de glória, Shekinah, tudo isso para que aceite a minha Torá.
Mas o convertido veio por conta própria. Por isso, ele é igual para mim um israelita ou um levita. Além disso, pelo fato de que um convertido ter abandonado seus ídolos, escolhendo para se apegar a Deus, merece o nosso amor. O santo bendito seja ele, disse, é suficiente que ele tenha deixado a sua antiga religião, a idolatria, para se tornar amado. Quem deixa a idolatria e se junta ao povo de Israel é especialmente amado por Deus. Ele ordena, ame o convertido, pois eu também o amo. Como está escrito em Deuteronômio 10, 18 e 19. E ele ama o estrangeiro, dando pão e roupa. Portanto, amai-vos o estrangeiro, amai o convertido, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Por isso, quando os sábios estabeleceram esse texto na Amidá, eles incluíram sobre a bênção sobre os justos, uma menção especial aos convertidos justos. Geret Tzedek. Vocês lembram quando vocês fazem Amidá? Está lá. Para que, ao mencioná-los na oração diária, a gente não faz só no Shabat, a gente faz diariamente isso. Os judeus cumprem o mandamento de amar o convertido. Através das nossas tefilá, a gente diretamente cumpre essa, indireta ou indiretamente cumpre essa mitzvah de amar o gay. Todo judeu deve ter cuidado para não causar sofrimento ao outro. Essa proibição é chamada de oná, opressão. Inclui dois aspectos. Onat devarim, causar sofrimento com palavras. Onat mamon, causar sofrimento, prejuízo financeiro. A Torá adiciona duas advertências específicas contra prejudicar o convertido, ensinando que quem o faz, seja com palavras ou financeiramente, transgride 3 mitzvot negativas, 3 mandamentos negativos. A gente vai achar isso em Baba Metzia 59. Sobre a Onat Devarim, opressão pela palavra, o primeiro mandamento é proibir causar sofrimentos a qualquer judeu, conforme está escrito em Levítico 25:17. E não oprimereis uns aos outros. Temei ao vosso Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus. As outras duas advertências são específicas para o convertido. O estrangeiro não o afligirás e nem oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Êxodo 22:20. Está escrito que é um pecado muito grande deixar uma pessoa com cara vermelha. É como matar. Quando o estrangeiro habita com vocês em vossa terra, não oprimam-nos. Como um natural entre vós será o estrangeiro que habita consigo. E tu amarás como a ti mesmo. Pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 33 e 34. Parece que a gente está repetindo a mesma coisa, mas não. Êxodo vai falar. Levítico vai dizer. Ou seja, a gente vai ter repetições que Deus... Eu tirei do Egito. Também foi estrangeiro. Um exemplo de oná contra o convertido, Baba Metzia, se um convertido deseja estudar a Torá, não se deve dizer a ele uma boca que comeu, não deve dizer a ele uma boca que não comeu alimentos impuros é proibido. Com alimentos impuros e proibidos, répteis e vermes. Agora quer estudar Torá,
que foi dada pela boca do Todo-Poderoso, até mesmo os filhos de convertidos são incluídos na proibição de ornato. Ah, mas ele é filho lá desses convertidos, desses guerim. É um pecado. Passa por 3 proibições negativas. Oi, Vavoi. Um convertido pode enfrentar dificuldades em se adaptar à nova realidade e aos costumes do povo de Israel. Antes de se converter, ele talvez não soubesse como agir conforme as normas e os costumes aceitos. Agora, até mesmo uma criança pode seguir os costumes melhor que ele. Às vezes, sua dor e a humilhação pode ser tão grande que ele começa a questionar sua decisão de se converter e pode desejar retornar à sua antiga vida. Os sábios explicam que a proibição de oprimir um convertido foi colocada próxima à proibição da idolatria na Torá. Êxodo 22, 19 e 20. Breaking news. Para ensinar que quem oprime um convertido é como se estivesse fazendo idolatria. Isso porque se alguém desdenha o convertido porque ele tem sido anteriormente um idólatra, o convertido, em sua profunda humilhação, pode acabar retornando à idolatria. E o judeu que humilhou será considerado responsável por isso, não aleno. Midrash Agadá, do livro de Êxodo. Há necessidade de advertir especialmente sobre respeito ao convertido, pois a pessoa tende-se a se orgulhar de suas origens e desmenosprezar aqueles que vêm de fora para se juntar ao povo judeu. Não tem pedigree. Por isso, a Torá adverte: quando o estrangeiro habita convosco em vossa terra, não oprimoreis, e amarás como vós mesmo, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o teu Deus. Levítico 19, 33, 34. Assim como o israelita não queria ser humilhado no Egito, que foram estrangeiros no passado, eles devem ser cuidadosos para não humilhar o convertido. Como disseram os nossos sábios, o defeito que há em você não o diga ao seu amigo. Essa advertência é ainda mais necessária quando os judeus estão vivendo em sua própria terra, em Eretz Israel. Não oprimam. Como um natural entre vós serás o estrangeiro que habita conosco, e amareis como vós mesmo. Senhores, aqui na terra de Israel, quando você chega aqui na Israel, nenhum judeu vai te dizer: vem cá, qual é o teu sobrenome? Goldenstein? Abramovich? Eles não vão fazer perguntas disso. Eles vão te ver como um judeu. Eles vão até tentar te contar com Miniam. Você vai dizer: não, ainda não, ainda não. Isso é a terra de Israel. Além disso, né, eu tô mentindo? Quem é que está aqui na terra de Israel sabe o que eu estou falando. Né? Além disso, a terra foi dividida entre israelitas, deixando os convertidos sem seu território próprio, o que pode colocá-lo em uma posição de inferioridade. Por isso, é necessário ser extremamente cuidadoso em preservar todos os direitos dos convertidos, tanto tratá-lo com amor, realizar atos de bondade para a justiça. Se tem uma pessoa que é convertida, ela não tem família, chama ela para vir para Shabbat. Faz um lugar na mesa para ela.
Senta com ela, deixa ela escutar o Kiddush. Trata bem eles. Porque a gente não sabe que essa pessoa sofreu, largou tudo. Preconceito da família, perseguição do trabalho, de tudo. Sofreu. Não tem dinheiro, mas juntou o dinheirinho para poder comprar aquela carne caché. Não teve dinheiro, mas juntou o dinheirinho para comprar um talit, para comprar um sidu. Abre a tua casa para receber essa pessoa, esse teu irmão. A Shem está falando isso, olha aqui, ó. E quando tu faz isso, tu pensas que tu está fazendo por favor. Não, a Shem tá te... Você está fazendo uma obrigação e a Shem vai te abençoar. Eu falei que é emocionante, eu já estou chorando. Mesmo quando os amigos e vizinhos dos convertidos se esforçam para tratá-lo com respeito e sensibilidade, e provável que inadvertidamente comete alguns erros e causa sofrimento a eles. Às vezes um convertido, ele não sabe todas as alahotas das 39 melahotas. Ele parece uma criança. Então, às vezes, ele vai chegar na sinagoga e a gente já está ao nível, né, de Shabbat 100%, já sabemos rezar, fazer humildade, tudo direitinho. Ele está lá procurando o livro. Onde que ele está? Está perdido. Nesse ponto, você pode parar tua tefilá e vai lá ajudar o teu irmão. É uma mitzvah. Um convertido pode enfrentar dificuldades em se adaptar à sua nova realidade e aos costumes do nosso povo. Antes de se converter, ele talvez não soubesse como agir conforme as normas e os costumes. Agora, até mesmo uma criança pode ser melhor que ele. Às vezes, sua dor, humilhação pode ser tão grande que ele diz: eu quero voltar à a minha antiga religião. Para que eu estou sofrendo? Os convertidos frequentemente enfrentam desafios significativos à sua integração nosso povo, o povo judeu, devido à falta de familiares como a língua, os costumes, a sensibilidade culturais do judaísmo, por vezes até mesmo em interações bem intencionadas podem ser mal interpretadas, fazendo que o convertido se sinta desprezado, ofendido, humilhado, sentindo a segunda classe no além, sem que ninguém perceba o quanto ele foi magoado, mesmo sendo um indivíduo justo e piedoso. Raramente a integração do convertido ocorre sem dificuldades, muitos dos quais resultam em mal-entendimentos. Por exemplo, Onkelos, o famoso convertido, cuja tradução da Torá é estudada até hoje em muitas gerações. A tradução, quando você vai nos comentários de Onkelos, no início da sua jornada, sentiu-se ofendido pelo sábio Rabi Eliezer, a ponto de quase abandonar sua conversão. Vamos ver mais um pouquinho. Da mesma forma, sobre Itró, o sogro de Moshe, os sábios disseram que ouvir sobre as pragas enviadas sobre Deus contra os egípcios, ele sentiu tamanha angústia pelos egípcios que todo o seu corpo ficou arrepiado. No Sanedrim, no Talmud fala isso. Isso é por isso que é importante ter extremo cuidado para não desrespeitar ou menosprezar o convertido ou seus ancestrais. Até mesmo até a 10ª geração,
Isso evita causar-lhe sofrimento emocional. A Torá ordena que tratemos o convertido com grande respeito e amor, de forma que eles sintam aceitos e queridos. Esse cuidado ajuda a minimizar os mal-entendidos e reduzir a probabilidade de mágoas, seja elas intencionais ou não. Muitos, mesmo em casos onde os convertidos não são observantes das alahotes de forma apropriada, ainda há uma mitzvah de tratá-lo com respeito e bondade. Embora, só um minutinho, embora, tá todo mundo aqui, ninguém tá pedindo. Embora talvez não tivesse sido aceito para uma conversão em circunstâncias ideais, uma vez que se une ao povo judeu, existe a obrigação de protegê-los de ofensas e humilhações. Mesmo em casos, né, assim como Deus amou e resgatou o povo de Israel, mesmo quando estavam espiritualmente imersos na idolatria e corrupção no Egito. Também devemos nos aproximar os convertidos, mesmo quando cometem erros. A Torá nos ensina que o convertido deve ser amado como a nós mesmos, e amarás ele como a ti mesmo. Levítico 19:34. Essa ideia é comparada ao cuidado com um membro do corpo que está doente. Ninguém consideraria amputar esse membro, pois ele é parte integral do corpo. Da mesma forma, os convertidos são parte do povo de Israel, independentemente das suas falhas. Isso é ilustrado na história do rei Saul, que foi punido por prejudicar os gibeonitas, cuja conversão, embora realizada da forma enganosa, ainda assim os tornava dignos de proteção e respeito segundo a Torá. Existe uma mitzvah muito importante de Bishmuel, Pedro, Daniel, Beca, Rivka, Daniel, Rocha, Hanale, Hannah, Oliveira, querido Magno, Akiva, Eliane, Bruno, Márcia, Edilson, Carla, Rivka, Velha, Henrique. Existe uma mitzvah de alegrar um convertido e zelar pelo seu bem-estar. É uma mitzvah que a pessoa inclua os convertidos, os pobres e os órfãos. A gente fala todos os dias na Tefilá, Hashem Shomea Eta, Eton, Ager, Eton Ve'almaná. Seria Deus cuida do convertido, da viúva e do órfão. É uma mitzvah que a pessoa inclua o convertido, os pobres e os órfãos e as viúvas da sua vizinhança em momentos de alegria. Conforme está escrito em Devarim 16:14. E te alegrarás na tua festa, tu, teus filhos, tuas filhas, teu servo, tua serva, o levita, o convertido, o órfão, a viúva que estão dentro dos teus portões. Assim também está estabelecido no Shulchan Aruch. É a obrigação de a pessoa estar alegre e de um bom coração no Yom Tov, junto com sua esposa, filhos e todos que acompanham, e deve alimentar o convertido, a órfã e a viúva e as outras necessidades. Da mesma forma que alguém se alegrava com sua colheita e subia ao templo com frutos das primícias, e o segundo dízimo, havia a mitzvah de compartilhar essa alegria com os levitas e os convertidos. Ele os convidava para comer com ele durante a sua refeição festiva, que incluía carne do sacrifício de Shelamim,
sacrifício de paz, e fruto do segundo dízimo, como está escrito em Devarim 26:11. E te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus te deu, a ti e tua casa, tu, o levita e o convertido que está no meio de ti. Portanto, quando uma pessoa celebra um evento de alegria, como o Brit Milá, a circuncisão, um bar mitzvah, um casamento, está preparando a lista de casamento a uma mitzvah de lembrar do convertido. É uma mitzvah. Convidá-lo como a honra para a sua celebração. Além disso, Netzvi escreve, é um comentarista, escreve em Hamek Davá a respeito da proibição de oprimir. Quando o israelita adverte, aplica-se apenas àquele que é companheiro da Torá e nos preceitos. Porém, aquele que é perverso e permitido oprimir, assim escreveu no livro dele, em relação ao convertido. Mesmo que ele seja perverso, é proibido oprimi-lo por meio de palavras. Assim também escreveu. Então, hoje em dia, quando o espírito da época é forte e a luz da Torá ainda não se intensificou para nos trazer aos arrependimentos, nossos sábios instruíram que os pecadores são considerados como forçados pela circunstância. Por isso é proibido oprimi-lo também aplicar a judeus que abandonaram a Torá. A importância proporcionar ao convertido uma sensação de pertencimento e segurança, algo que deixará eles felizes. Quase todos os convertidos imigrantes aqui na terra de Israel passam por períodos de dificuldade, nos quais tudo parece dar errado. O sustento, o escasso, falta de amigos, a saúde. Precisam desocupar suas casas sem saber para onde ir. Quando a noite cai, eles não têm cobertor. Quando estão com fome, né? É muito importante a gente sempre cuidar do convertido. Essa aula, eu acho que eu ainda vou continuar a falar sobre elas. Na aula que vem, Bezat Hashem, a gente continua mais um pouquinho mais. A gente vai chegar naquele momento que vocês gostam, que é o tempo da Sheilot, das perguntas. Existem perguntas? Foi gostoso para vocês essa aula? Excelente. Amar Ahavat Etageh. De todos os livros que eu mencionei no começo dessa aula, todos, a mitzvah de amar e proteger e cuidar, porque o povo de Israel também foi guerra no Egito. Então, uma pessoa que é sensível com ela, e infelizmente a gente vai ver pessoas, somente em comunidades pequenas ou comunidades que não estudam tanto as alahot, delegam os rabinos, se vestem ultra-religiosos, começam a dizer, não, mas tu podes fazer porque tu é convertida. Ah, tu podes fazer porque tu não é judeu, tu é convertido. São pessoas que não conhecem essas leis. Mas não é para desmoralizar, porque a gente não pode fazer nem isso com um judeu, com não judeu e nem com judeu. Mas cabe a gente estudar as leis, estudar esse Rivka, esse Samuel, esse Hannah é o melhor caminho, porque é o conhecimento. Ninguém, Pedro, vai tirar isso de você, o conhecimento.
Essa 1 hora que a gente está sentado estudando voou. Mas foi tão prazerosa para mim, e tenho certeza que foi para vocês, porque vocês conseguiram abrir o conhecimento. Isso ninguém vai roubar. E Bezat Hashem, quando vocês, muitas das pessoas que estiverem do outro lado, da força, da força, né? Não maltratem ou esqueçam, com muitas pessoas que se convertem. Ah, mas ele está se convertendo. Mas a pessoa também já passou por uma conversão, ela já sabe que é doloroso. Infelizmente, tem essa situação. Ah, ele tem que sofrer mesmo, eu também sofri. Não se pode. Semana que vem, no mesmo horário, a gente volta como a Havat Etageh, e amará o convertido. Laila Tov, Shavua Tov, uma semana de muitas berahot. Tchau, gente. Hazak Baruch. Azak Shavuot Baruch. Tov. Shabbat Tov, Ram. Tchau, tchau.